Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, quarto trimestre de 2021, lição dos adultos, cujo título do trimestre é O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. A última lição do trimestre é a lição de número 13. Já estamos encerrando e o título desta lição é A Gloriosa Esperança do Apóstolo. A leitura de hoje, segunda-feira, está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos de 13 a 18. E o título, a epígrafe diz: Não podemos ser ignorantes quanto à volta do Senhor. Na semana nós falaremos sobre a gloriosa esperança de Paulo e já começamos hoje sobre a volta do Senhor. E Paulo é bem claro a dizer que não podemos ser ignorantes. Eu tenho evitado ler textos longos para que tenhamos mais espaço para comentar, porém este texto precisa ser lido todo e eu vou ler esse texto integral para que os irmãos, já que o objetivo é não ser ignorantes, para que aquele que ignora, que aquele que não conhece o assunto, deixe esse estado de ignorância e passe a conhecer acerca da volta de Jesus. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13. Vamos até o 18. Diz assim o 13. Eu estou usando a versão King James só para facilitar para você, tá bom? Se você ler na Almeida, revista corrigida, atualizada, contemporânea, linguagem de hoje e outras aí, e não bater, porque eu estou com a versão King James, apesar da essência do assunto ser a mesma. Versículo 13. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem a esperança. Eu já vou fazer uma explicação neste versículo. Divulgou-se nas igrejas, especialmente na igreja de Tessalônica, que quem não estivesse vivo no momento do arrebatamento da igreja não iria para o céu. Logo, houve uma tristeza muito grande entre os irmãos, porque muitos já haviam morrido e os vivos queriam encontrar aqueles que já morreram na eternidade, queriam encontrá-los na eternidade. Mas diante daquele ensinamento, eles agora ficaram tristes, porque na explicação que foi dada a eles, os que morreram e não estavam prontos para o arrebatamento, não estavam vivos, não seriam salvos. Aí Paulo diz, não quero que vocês sejam ignorantes. Aí continua, por quê? Ignorantes quanto aos que dormem, quanto aos que já morreram em Cristo. Versículo 14 de 1 Tessalonicenses 4. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Paulo aqui está falando do estado intermediário, que alguns aí criaram as indulgências, criaram o purgatório, e deu a Martinho Lutero a base para que ele escrevesse 95 teses, rebatendo a ideia da indulgência e do purgatório. E aqui Paulo está reconhecendo o período intermediário e está dizendo que quando Cristo voltar, naquilo que nós temos na Bíblia como arrebatamento, Cristo trará consigo aqueles que morreram em seu nome. Os que morreram em Cristo virão com ele no momento do arrebatamento. Segundo o melhor entendimento, e aí nós falaremos disso no outro momento, eles estão no céu, ao escabelo dos pés de Deus, ou seja, à base do trono de Deus. E de lá, eles virão com Cristo. Para quê? Vamos continuar aqui. Então, o apelo aqui é que nós cremos que Cristo ressuscitou, então também devemos crer que Deus ressuscitará todos aqueles que morreram em Cristo, porque no dia do arrebatamento Cristo virá com eles. Versículo de número 15. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, não é um achismo, é pela Bíblia Sagrada, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Em outras palavras, nós não chegaremos ao Senhor primeiro do que eles.
Não ignore, não seja ignorantes acerca do estado em que eles estão, mas também não pense que nós chegaremos à frente. Nós, juntamente com eles, chegaremos perante o Senhor. E como é que isso vai acontecer? Versículo número 16. Pois, dada a ordem, com voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que ele está dizendo? Vai ser ouvido o soar da trombeta. Nós lemos na carta aos Coríntios que são 2 soares de trombeta. No primeiro soar de trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos juntamente com eles, ouviremos o segundo soar da trombeta e seremos assim transformados e arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Vamos à frente. Eles ressuscitarão primeiro, versículo 17. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, não debaixo da terra, é sobre a terra, seremos arrebatados e com eles juntos nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Jesus prometeu, vou preparar-vos lugar, mas eu voltarei. E quando eu voltar, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Com a ressurreição, com a transformação e com o arrebatamento, com o encontro com Cristo nos ares, nós estaremos para sempre com o Senhor. Nunca mais deixaremos o Senhor Jesus. Aí o texto conclui no versículo 18 dizendo: consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. O arrebatamento da igreja tem sido tema pouco comentado, porque infelizmente só ensina-se aos nossos irmãos até o arrebatamento. E o apóstolo Paulo, que teve de Deus a experiência de ir ao terceiro no céu, como ele disse, se no corpo ou se fora de corpo, ninguém sabe. E depois o apóstolo João, capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse, foi também levado até lá, se no corpo ou fora do corpo, também não sabemos. Achamos que no caso de João foi um arrebatamento de espírito. Tudo que Paulo viu, João relatou. Nós entendemos que o que há de ser revelado em nós é muito mais excelente do que o que nós sequer imaginamos. Por esse motivo, precisaremos passar por uma transformação. Se você abrir a Bíblia Sagrada lá no livro dos Salmos, no 103, verso 14 ou 113, verso 14, um dos dois, está escrito: porque ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Nós temos um corpo perecível. Nós temos um corpo que se deteriora, nós temos uma estrutura que não suporta, nós temos um corpo que se cortar o sangue sai e nós morremos, nós temos um corpo que se ficar no sol ele queima, nós temos um corpo que se cair um peso em cima ele esmaga, nós temos um corpo cujos olhos não aguentam luz, nós temos um corpo cujos ouvidos não aguentam som, nós temos um corpo que tem que comer para sobreviver. Logo, Deus sabe que nós não somos nada. Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Por este motivo, nós haveremos de ser transformados. Quando nós formos transformados, o nosso corpo conseguirá ultrapassar barreiras. Nada físico será suficiente para nos deter. Não ficaremos presos. Quando o nosso corpo for transformado, a gravidade não vai nos manter aqui. Nós poderemos subir e andar, voar em qualquer direção. Quando o nosso corpo for transformado, os nossos olhos poderão contemplar a Deus, pois os nossos olhos, da forma que estão, não conseguem contemplar a Deus. Os nossos ouvidos suportarão ouvir a voz de Deus. Nós teremos condição de, pela nossa razão, compreender o que Deus vai dizer, porque estaremos num corpo transformado. Logo, não podemos ser ignorantes acerca da volta do nosso Senhor Jesus. Isso porque Paulo esperava uma gloriosa esperança. Ele tinha uma gloriosa esperança, sabia que logo haveria uma transformação plena. E eu digo para você, devemos também manter esta mesma esperança, porque muito em breve o Senhor revelará em nós todo o seu poder, toda a sua glória, e poderemos contemplar o que Deus tem preparado para os seus desde a fundação do mundo.
Discuta esse assunto com seu professor na escola dominical e sempre tenha esta gloriosa esperança, esta meta da eternidade na presença de Deus em um corpo totalmente transformado. Fica na paz do Senhor.